Bom, gente, tudo bem? É um prazer poder contribuir com o ciclo de palestras nessa nova versão da AgroTeams, tá bom? Eu sou o professor Guilherme Mota, professor do CEUP Ubra, responsável pelas disciplinas de clínica e cirurgia de herbívoros, tá, de grandes animais aqui do CEUP, e eu fui convidado para tratar com vocês a respeito do manejo alimentar de equinos, ok? Eu vou projetar a nossa apresentação aqui e nós vamos começar. Tá? Então, manejo alimentar dos equinos. Colocou o ponteiro e vamos. Começar, gente, nós temos que saber alguns aspectos inerentes do sistema digestório dos equídeos. Tá? Eu digo equídeos porque nós vamos tratar de equinos, muares e asininos da mesma maneira, ok? Então, a apreensão do alimento nessas espécies, tá? A apreensão do alimento nessas espécies, ela é com os dentes incisivos, tá? Então, o animal vai segurar o alimento com os lábios e fazer o corte dessa porção com os dentes incisivos, ok? Diferentemente dos ruminantes, onde a apreensão é nos ovinos e caprinos majoritariamente com o lábio e o corte é feito no pulvino dentário, né? Naquela região mais rostral da maxila, onde não existem dentes incisivos superiores, tá? Isso já coloca os dentes numa posição de suma importância quando a gente fala de alimentação do cavalo, ok? O hábito alimentar dessas espécies, tá, é bastante peculiar, tá? Porque se vocês forem analisar os animais criados, observar os animais criados em sistema extensivo, vocês vão observar que o pastejo compreende a maior parte do tempo, tá? O cavalo em condições naturais, ele vai se alimentar aí por cerca de 16 horas por dia, tá? 2/3 do seu dia, tá? É muito tempo. Por que isso? Porque a estratégia evolutiva foi diferente, tá? Isso aqui, essa imagem do lado aqui é um esquema ilustrativo do trato digestório do cavalo. Tá? Tudo isso que vocês estão vendo aqui dentro é trato digestório, tá, gente? Estômago, intestino delgado, o cólon todo, e aqui na letra F, a ampola retal. Tá? Mas se vocês imaginar um cavalo de 400 quilos, ele vai ter um estômago com uma capacidade volumétrica de 12 a 15 litros. Tá? O que proporcionalmente é muito pouco. Tá? Por ter um compartimento gástrico pequeno, tá, a ingestão tem que ser crônica. Tá? Nós estamos falando de animais herbívoros, animais que consomem forragem, tá? Material de baixa densidade energética. Tá? Então, o consumo tem que ser alto, em quantidades de matéria verde, certo? Quando saindo do estômago, passando pelo intestino delgado, eu tenho um grande cólon, tá? Com uma capacidade volumétrica muito grande, tá? Qualquer cavalo aí vai ter mais de 120, 140, 150 litros de capacidade volumétrica no colo, tá? É aqui, nessas câmaras, no seco, no cólon direito e no cólon esquerdo, que vai ser realizada a digestão microbiana dos nutrientes e o aproveitamento por parte do cavalo, tá? Diferentemente do ruminante, tá? Quando a gente vai ter essa câmara de fermentação, aqui na letra A, no compartimento gástrico, tá? Que é o rumen, tá? Por isso que a gente pode alimentar os bovinos, não que isso seja adequado, mas a gente pode alimentar o bovino uma ou duas vezes somente por dia, tá? Porque ele tem um compartimento gástrico grande que ele vai conseguir ingerir uma grande quantidade de alimento num curto espaço de tempo, tá? Se a gente for comparar o hábito alimentar, por exemplo, enquanto o cavalo
pasteja cerca de 16 horas por dia, tá? O bovino pode pastejar 5 ou 6 horas, dependendo da condição de disponibilidade de alimento. Tá? Por quê? Porque ele tem um rumen, que é uma câmara com uma capacidade volumétrica alta. Então, se ele tiver grande quantidade de alimento com uma captação fácil, ele consegue se satisfazer bastante rapidamente. Okay? A composição dietética, como eu já falei para vocês, tá? O cavalo evoluiu para se alimentar de forragem verde, ok? E nós, dentro do nosso sistema de intensificação da criação, a gente força a ingestão de forragens secas, tá? Forragens conservadas, e elevando o nível de concentrado da dieta, tá? Lembrando de que cavalo não evoluiu para comer grão, tá? O grão que o cavalo come na natureza é a semente do capim, tá? Que são sementes muito pequenas, tá? Numa quantidade baixa na proporção da dieta, ok? A peristalse, o que é peristalse? É a motilidade das alças, a motilidade do intestino, tá? Para o cavalo, ela é excepcionalmente importante para a sua peristalse, tá? Então, o cavalo precisa ter liberdade de movimento. O movimento do corpo vai aumentar a propulsão do conteúdo dentro das alças, tá? O gás que é formado aqui no seco, tá? O gás que é formado aqui no seco, no cólon ventral direito, vai conseguir caminhar facilmente por todo o cólon e chegar ao seu ponto de expulsão, que é o esfíncter retal, ok? Todo mundo aqui já soltou um cavalo de manhã da cocheira, tá? Ele sai a meio galope, no trote, tá? E a gente ouve o som da expulsão de gases, tá? A flatulência do cavalo. Tudo isso é aquele simples movimento de caminhar que ele toma, que já é suficiente para facilitar a expulsão dos gases, a indução da defecação, tá? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, tá bem encaixado dentro da cavidade abdominal do cavalo, tá? E essas vísceras, elas têm uma certa mobilidade, tá? Isso, de certo modo, é uma falha evolutiva que o cavalo tem, tá? Essa certa mobilidade favorece alguns acidentes, tá? Que vão ser torções, vão ser deslocamentos, tá? As compactações, porque se vocês verem, a gente sai daqui do seco, tá? Cólon ventral direito, aqui a flexura diafragmática, o cólon ventral esquerdo. Aqui a flexura pélvica. Vocês estão vendo que vocês veem que aqui nesse ponto, tá? Além de eu ter uma curva muito acentuada nesse trajeto, e essa curva existe dentro da cavidade, tá? Eu tenho uma diminuição significativa do diâmetro dessas alças, tá? Então, eu venho de uma alça aqui que num cavalo normal ela vai ter 20, 25 centímetros de diâmetro, para uma alça que vai ter 10, 15 centímetros de diâmetro, tá? Então, essas características do trato gastrointestinal do cavalo, elas favorecem deslocamentos, torções e obstruções. Bom, as verminoses, tá? Diante de um trato gastrointestinal tão longo, tão complexo, tá? A influência das infestações parasitárias é muito importante, tá? Às vezes a gente ignora a desverminação dos animais por conta do seu bom aspecto físico, tá? Mas as altas infecções parasitárias concentradas no intestino delgado por vermes redondos, tá? Pelos vermes redondos maiores, paráscaris, tá? Por exemplo, no seco pela anoplocéfala e no cólon pelos ciatostomíneos, leva
a uma irritação muito importante da mucosa, tá? E essa irritação da mucosa induz a hiperperistalse, induz o aumento da peristalse, tá? Da movimentação dessas alças, numa tentativa de expulsar realmente esse fator irritante, ok? E muitas vezes nesses episódios é que a gente tem torções da raiz do mesentério, tá? Que é o ponto de fixação do intestino delgado dentro da cavidade. A gente pode ter intussuscepções, que é a saculação de uma alça em outra. A gente pode ter deslocamentos e torções de cólon, intussuscepção de seco. Tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês a respeito da verminose? É muito mais barato um bom vermífugo, tá? E eu não vou dizer nomes aqui, porque não convém, ok? Mas é muito mais barato um bom vermífugo aplicado algumas vezes durante o ano aí no seu cavalo, do que a gente arcar com uma cirurgia de cólica lá na frente. Okay? E outro detalhe importante dentro do sistema digestório dos cavalos é que o cólon, ele não é só a câmara fermentativa do cavalo, tá? Ele também é a sua reserva de água, tá? É do colo, é do conteúdo colônico que o cavalo vai absorver água nos momentos de necessidade. E esse fluxo, ele varia conforme os compartimentos, tá? Conforme os segmentos, principalmente diferindo o seco do cólon ventral e o cólon ventral do cólon dorsal, tá? Que são zonas respectivamente absortivas, secretórias e absortivas de líquido, tá? E isso é uma ferramenta que vai ser muito útil quando a gente trata ambulatorialmente de cavalos com compactação de colo, ok? Essa é uma foto de necrópsia, tá? Aquilo que está ilustrado está aqui. Então, delgado, o seco, tá? Então, base, corpo e ápice do seco, ok? Aqui a prega secocólica, uma prega que fixa o seco no cólon ventral direito. Então, seguindo o cólon ventral direito, flexura external, cólon ventral esquerdo, aqui a flexura pélvica, o FP. Vocês podem ver a diminuição, o gargalo que existe aqui nesse ponto, né, do cólon ventral esquerdo bastante amplo para o cólon dorsal esquerdo bastante estreito. Né? Seguindo, voltando de novo, chegando aqui no diafragma, na flexura diafragmática, o cólon dorsal direito e saindo aqui já, que não dá, esse segmento aqui é de cólon menor. Okay? Então, tudo isso está muito bem acomodado dentro da cavidade abdominal do cavalo. Tá? A gente acessar a cavidade de 1 e de 100 cavalos sadios, a posição é a mesma. Tá? O que vai variar, o que pode sofrer influência alimentar, tá? São os deslocamentos e torções que vão ser individuais em cada episódio de cólica. Isso aqui eu acho que todo mundo já deve ter visto algum cavalo com esse hábito, né? Isso aqui é a aerofagia, tá? O animal, em condições estabuladas, ele passa por longos períodos de ócio, tá? Lembrando, né, gente, o cavalo é um animal sociável, um animal gregário, ele vive em rebanho, tá? O cavalo gosta de rotina, entendeu, gente? O cavalo tem hábitos e o cerceamento da sua liberdade de movimento, de atividade física, tá, de convívio social, leva a certos distúrbios de comportamento. E para essa espécie, a aerofagia é mais comum. Tá? O cavalo passa a engolir ar porque é uma maneira dele se distrair durante o dia. Tá? A gente vai observar nesses animais o músculo externo-cefálico bastante sobressalente, tá? Hipertrófico, tá? Hipertrofiado, porque o cavalo passa muitas horas por dia com a maxila apoiada em qualquer objeto duro, fazendo força para conseguir engolir ar. Tá? E ao longo do tempo, a gente vai se deparar com pacientes nessa situação. Tá? Aqui é um desgaste severo de todos os dentes incisivos superiores,
por conta da aerofagia, tá? Inclusive aqui vocês podem ver um foco sério de doença infundibular, tá? O dente está infecto, em fase de grave deterioração, tá? Então vocês imaginem se o cavalo precisa cortar o seu alimento com os dentes incisivos, qual que é a eficiência da ingestão desse paciente, ok? Aqui alguns colares que são úteis para o tratamento do cavalo aerófago, tá? Esses colares eles vão comprimir aqui a região de orofaringe desse cavalo, tá? Impedindo que ele faça a flexão do pescoço e consiga ingerir, ok? Essa aqui é uma das principais consequências da falha mastigatória no cavalo, tá? Se vocês podem ver aqui, eu tenho o cólon maior do cavalo estendido sobre a mesa de cólon, tá? Aqui o cólon ventral, aqui o cólon dorsal, e dentro do cólon dorsal a gente tem uma grande massa. Essa massa é um enterólito, tá? Isso é um enterólito, tá? O enterólito é uma concreção que se forma dentro do tubo digestório pela deposição de minerais e sais biliares sobre uma partícula qualquer, tá? Uma partícula muito grosseira de alimento, por exemplo, de um tamanho grande, que um cavalo com problemas dentários vai ter falha mastigatória e vai ingerir uma partícula grande demais. Essa partícula serve de ponto de apoio para a deposição, para a mineralização, tá? E ela vai crescendo, se aumentando, essa deposição vai acontecendo conforme o tempo, e chegando no ponto dela atingir um tamanho como esse que vocês estão vendo aqui. Essas são duas imagens de necrópsia, e vai realmente obstruir o trato gastrointestinal. O principal ponto de obstrução nos cavalos é a flexura pélvica e a transição entre cólon dorsal direito e cólon menor, tá? O tratamento desse tipo de caso é cirúrgico, tá, gente? Se ela parou ali é porque ela não consegue mais progredir dentro do trato, tá? Então só o centro cirúrgico vai conseguir resolver esse episódio, ok? A gente está falando bastante a respeito de mastigação, de defeitos dentários, tá? A oclusão dentária é muito importante. Normalmente a gente espera um ângulo na mesa oclusal entre 10 e 15 graus. Por quê? Esse ângulo pequeno de 10 a 15 graus, ele vai favorecer o deslizamento completo das superfícies oclusais dos dentes superiores e dos dentes inferiores. Então, quando o cavalo mastigar, a superfície oclusal dos dois dentes complementares vai deslizar completamente uma sobre a outra, tá? Produzindo o desgaste completo dessa mesa. Quando eu digo completo, eu digo da sua face medial até a sua face lateral. A intensificação, a estabulação, a artificialização dos componentes dietéticos dos animais vão produzir alterações no padrão mastigatório. O que eu quero dizer com isso? O grão inteiro, ele não é indicado para a alimentação de cavalos, tá? Por quê? O cavalo evoluiu para ingerir fibra, tá? Então essa fibra, ela vai ser mastigada. O movimento mastigatório vai produzir o esfacelo das fibras. Esse esfacelo, ele é necessário para que a superfície de contato das fibras seja dinamizada, seja otimizada para o acesso dos micro-organismos, quando estiver lá no septo e no colo, certo?
Quando o animal recebe grãos, esse movimento não vai conseguir mastigar o grão, não vai conseguir quebrar o grão inteiro. Milho, tá? Alfafa, aveia, tá? O trigo, como é comum na Europa. Tá? Então, o cavalo, para poder mastigar um grão inteiro, ele tem que fazer movimentos verticais de mastigação. Tá? E esses movimentos verticais de mastigação, eles não favorecem o desgaste adequado, tá? Levando a uma maior inclinação da superfície oclusal. Tá? Ela vai adquirir uma angulação acima de 15 graus. Então, quando eu tenho um aumento dessa angulação, o movimento não é completo, tá? O movimento não é completo. Então, se vocês observarem, na verdade é assim, tá? Se vocês observarem, o movimento mastigatório, ele não vai conseguir deslizar completamente as duas mesas, tá? Então, a face lateral do dente, a face, isso. A face lateral do dente superior não vai deslizar, não vai ter deslizamento até o fim, então ela não se desgasta. Vocês estão entendendo aqui, ó? Quando eu faço o movimento de mastigação, a mesa não desliza totalmente uma sobre a outra. Então, uma face medial e a face lateral não vão sofrer desgaste. Se ela não sofre desgaste, a mesa oclusal ela vai, com o passar do tempo, se enviesando mais ainda, tá? Produzindo aqui as pontas de esmalte. Aqui é o tratamento mais comum que a gente precisa fazer para os cavalos, tá? Que é desgastar essas pontas de esmalte e tentar nivelar a mesa oclusal. Ok? Aqui, uma vista lateral dos dentes premolares e molares do cavalo, tá? Premolar 1, 2 e 3, primeiro, segundo e terceiro molares, tá? Essa é uma vista fisiológica, tá? Uma situação fisiológica. A gente consegue ver uma linha praticamente reta na mesa oclusal de ponta a ponta, ok? Como que a gente vai identificar que esse cavalo tem afecções odontológicas, tá? Primeiro, a emaciação, tá? O emagrecimento. O animal que não come, que não consegue ingerir alimento adequadamente, que não consegue mastigar o alimento adequadamente, ele vai ter sérias perdas de absorção na sua capacidade absortiva, tá? Então ele come, mas ele não tem aproveitamento. Tá? Quando esse cavalo tem bastante dor oral, bastante dor nos dentes, né? Ele vai ter um hábito de pastejo regular, ou seja, a gente chega, por exemplo, e observa no piquete, no pasto, que todos os animais estão pastejando. Aquele ele não. E isso é de manhã, nas horas mais frescas do dia, onde os animais têm uma tendência maior ao pastejo. No final da tarde, à noite, quando o tempo está mais fresco e os animais tendem a pastejar mais. Tá? Então, esse animal está sempre nesses horários evitando se alimentar. Tá? Sempre com os flancos vazios. Tá? Por quê? Porque o seu trato gastrointestinal está esvaziado, a ingestão é pouca. Ok? Os sons mastigatórios. Tá? A gente, quando a gente está observando um cavalo se alimentando, a gente consegue ouvir o seu som mastigatório uniforme. Tá? O som mastigatório dele está uniforme, porque o movimento de deslizamento das mesas oclusais está adequado. Tá? Quando o animal tem ponta, tem degrau, tem gancho, tem onda, tá? A tendência é ele ter sons mastigatórios anômalos, tá? Principalmente no degrau, a gente tende a ouvir um estalo, um toque,
quando um dente bate muito fortemente e erroneamente sobre outro. Tá? A gente ouve um toque. Tá? Isso é muito característico. Okay? Esse animal protetor oral, tá? Ele vai ter repulsa por embocaduras. Tá? Então a gente pode perceber, quando a gente convive muito tempo com o animal, que ele não tinha, ele aceitava facilmente a colocação e a remoção de embocadura. Tá? E ele vai começar a rejeitar a embocadura, ou gradualmente, tá? Ou violentamente, no caso de alguma fratura dentária. Tá? Ele não tinha fratura ontem, o dente fraturou de ontem para hoje é quinta, no sábado a gente vai pegar o cavalo para dar uma volta, para trabalhar. No momento da colocação da embocadura, ele tem uma reação violentíssima. Tá? Por quê? Porque ele tem um foco doloroso bastante recente na boca, e isso vai produzir reações atípicas nesses animais. Tá? A recusa por alimentos sólidos, tá? O cavalo com dor oral, com afecções odontológicas, ele tende a recusar alimentos muito sólidos, tá? Ração peletizada, quem gosta de dar rapadura para o cavalo, cenoura, maçã, tá? Ele vai recusar, ele vai tender a consumir alimentos mais macios, porque isso é mais confortável para ele. Tá? A idade, obviamente, é um fator predisponente, ok? O cavalo mais velho, ele tende a ter mais alterações dentárias do que o cavalo mais jovem, porque ele já passou por um período muito maior de mastigação e esses processos de desgaste irregular dos dentes, eles são cumulativos. Tá? Começa quando o cavalo é jovem e vai se agravando com o passar dos anos. Tá? E o regime de estabulação ele é muito importante na ocorrência dessas afecções, e a gente vai detalhar mais adiante. Okay? Então, aqui nessa imagem a gente pode ver um degrau, tá? Que é o crescimento excessivo de um dente pela falta do seu complementar. Tá? Aqui os ganchos rostrais, tá? Essa aqui é a extremidade rostral, aqui é a extremidade caudal da arcada. Tá? Esses ganchos, eles ocorrem comumente por falha, por defeito na conformação da mandíbula. Tá? E aqui, aquela linha oclusal que era praticamente linear, ela passa a ter um aspecto sinuoso. Tá? As ondas, gente, isso se chama onda, elas vão acontecer pela retenção de capa dentária. Tá? Por exemplo, nesse esquema aqui, o cavalo teve a retenção dessa capa, da capa aqui do primeiro molar. Isso exacerbou o desgaste do seu dente complementar e reduziu o desgaste do dente permanente, tá? Produzindo esse desnível aqui, que é caracterizado como onda. Ok? Então, partindo para a parte mais importante da palestra, falar sobre a alimentação do cavalo. Tá? Vou falar de novo. Os equídeos evoluíram para o consumo de forragens. Tá? Nós é que tentamos artificializar demais o seu sistema, tá? Oferecendo forragens conservadas, tá? E com excesso de grãos. Tá? Então, primeiro, o tipo de volumoso. Tá? Idealmente, a gente teria que tratar os nossos animais com forragem verde 365 dias por ano. Né? Mas o hemisfério norte tem neve e nós temos o período de seca. Tá? Que aqui no estado do Tocantins é bastante característico. Né? Então a gente precisa alimentar esses animais. Tá? Quais são as nossas alternativas? Feno, né? E as capineiras. Tá? Muita gente é contra, por exemplo, o uso de cana-de-açúcar para alimentação de cavalos. Tá? Eu tenho 4 burros e uma égua. Tá? Todos eles comem cana-de-açúcar moída 365 dias por ano. Tá?
Só que, gente, essa cana-de-açúcar, ela é cortada, moída e oferecida aos animais diariamente. Tá? Então, ela é fresca. O problema da cana-de-açúcar, tá? Quando as pessoas tendem a cortar grandes quantidades de cana para passar, por exemplo, a semana, o que é comum no meu estado, tá? No estado de São Paulo, e tem aqueles ainda que tendem a triturar grandes quantidades dessa cana, tá? Para poder tratar por alguns dias. Quando a gente tritura a cana, a gente está expondo a sacarose e a água que ela tem reservada, expondo ao oxigênio e expondo à contaminação. A fermentação é imediata. Se vocês pegarem um tambor de cana triturada que passou de um dia para o outro, tá? Ele está com 50 graus no centro. Tá? A fermentação está muito ativa. Tem a produção de álcool, de acetona, de éster, de éteres. Tá? E o cavalo vai comer isso? Ele vai comer porque se ele só tiver aquilo para comer, ele vai ter que comer, coitado. Tá? E isso favorece sobremaneira a ocorrência de cólica. Tá? O feno. O feno, gente, eu tenho percebido, fazer um comparativo, né? Lá em São Paulo, o feno que a gente usa são basicamente o feno de Sinodon, tá? Coast Cross, Tifton, tá? Que são fenos de maior qualidade, tá? São gramíneas de maior qualidade. Aqui no estado do Tocantins eu percebo que o pessoal costuma fazer bastante feno de pânico, tá? Não que isso seja errado, mas dependendo do ponto de fenação, tá? O pânico tende a produzir um material mais grosseiro por conta do pendoamento, do envaramento da formação dos pomos. Tá? Esse feno mais grosseiro, ele tende a prejudicar a mastigação e a ocorrência de compactações de cólon principalmente. Tá? Outro fator relacionado ao feno é a sua qualidade, não enquanto estrutura de material, mas quanto à sua qualidade microbiológica. Talvez muita gente não saiba, mas o feno ele é enfardado com determinado teor de umidade. Coincidentemente, a produção de feno ocorre no período do ano de chuvas. Tá? Então, se um campo cortado receber chuva, esse feno tem que tomar sol por um tempo, que vai ser aí de 2 ou até 3 dias, dependendo da radiação, da temperatura nos dias, para que ele perda essa água. Tá? O feno que foi enfardado excessivamente úmido, ele tende a embolorar. Tá? O feno muito velho, ele tende a acumular esporos de fungos. Tá? E essa sobrecarga de esporos, de poeira, tá? Ela favorece a ocorrência de doenças respiratórias nos equinos. Doenças alérgicas, que são conhecidas como ORVA, obstrução recorrente das vias aéreas, e a DIVA, que é a doença inflamatória das vias aéreas dos equinos. Tá? Que são duas doenças de natureza de natureza alérgica, tá? Que vão cursar com dificuldade respiratória e intolerância ao exercício pelo cavalo. Tá? A orva e a diva, elas não estão exclusivamente ligadas ao feno, tá? Mas elas estão ligadas à quantidade de alérgenos que eu tenho no ambiente. Poeira, esporo de fungo e pólen de plantas. Tá? Então não é só o feno velho que vai favorecer a ocorrência dessas duas doenças. É a baia suja, com muita amônia, molhada. Tá? São as paredes cheias de teia de aranha, de fuligem. Okay? É a ração farelada. Tá? A ração para cavalo tem que ser peletizada. Se ela não for peletizada, ela tem que ser umedecida.
tá? Por quê? Porque o cavalo, quando ele estiver comendo, ele está respirando ao mesmo tempo, tá? E quando ele expira, ele suspende particulado. Quando ele inspira, ele inala tudo esse particulado. Tudo isso vai servir para irritar as mucosas do trato respiratório desse animal, tá? As variedades, gente, como eu já falei, no estado de São Paulo, basicamente se trabalha com sínodon, aqui no estado de Tocantins, região quase amazônica, né? Usa-se muito pânico, muito andropógon, tá? Os cavalos gostam muito do andropógon, gostam muito de pânico, tá? Só que a gente tem que se preocupar no pastejo de pânico, principalmente o pânico mais velho, com a ocorrência de queilite. Tá? Vocês estão vendo aqui uma vista lateral esquerda da boca de um cavalo. Vocês podem ver que a comissura esquerda da boca ela está aumentada. Aqui nessa faixa mais clara é tecido de granulação, porque o pânico ele tende a endurecer e ele tem uma deposição de silício bastante acentuada nas suas bordas, tá? Esse silício, esses sais de silício, eles servem para proteção da folha, tá? Contra a desidratação, por exemplo, dando mais firmeza à estrutura da folha para que ela possa se manter estendida e captar luz solar, tá? Esse sal de silício, gente, é vidro, de uma maneira bastante simplória, tá? E isso corta a comissura lateral da boca. Com o passar dos anos, só no pânico, a gente pode encontrar com casos desses de queilite, tá? Eu não posso deixar de falar a respeito das cólicas relacionadas ao consumo de pânico por cavalos, tá? Não se tem certeza do papel do pânico, principalmente do Maasai, tá? Na patogenia da cólica nos cavalos, tá? Sabe-se que os pânicos, na sua fase vegetativa, eles têm uma quantidade muito elevada de carboidratos solúveis. Esses carboidratos solúveis são altamente fermentescíveis, significa que quando cair no colo, tá, no delgado, ele vai ser fermentado muito rapidamente, vai produzir muito gás muito rapidamente, tá? A fermentação acidifica o meio e essa acidificação contribui para a redução de motilidade, tá? Então eu vou ter redução de motilidade associada à rápida produção de gás, tá? Isso vai produzir cólica por gases nos cavalos. Ponto. Existem dúvidas a respeito do envolvimento de fungos específicos que se desenvolvem no Maasai, principalmente, que vão levar a distúrbios fermentativos no cólon e produzir cólica, tá? O que eu tenho percebido desde a minha chegada aqui no estado do Tocantins? Realmente, a maioria dos surtos estão correlacionados ao consumo na fase vegetativa, tá? Na fase inicial, rebrota, tá? Começo das chuvas, ok? Pastagens recém-plantadas, primeiro pastejo, ok? Nível de proteína elevadíssimo, nível de carboidrato solúvel também superior, tá? E uma irregularidade nos casos. Por exemplo, eu já fui consultado sobre surtos em fazenda cuja área já tinha 8 anos de consumo, tá? E num belo dia, a fazenda se deparou com 12 animais com cólica no mesmo momento, tá? Numa área formada há 8 anos de massa. Certo, gente? Então, o envolvimento do pânico na cólica dos cavalos ainda tem muitas questões a serem respondidas, ok? A quantidade de volumoso que os animais devem receber, tá?
A quantidade volumoso, gente, é a vontade. O que nós vamos restringir o consumo para o cavalo é o concentrado. Tá? Ele tem que comer volumoso a quantidade que ele desejar. Tá? Vou falar de novo. O cavalo evoluiu para pastejar cerca de 16 horas por dia. Então ele tem que ter forragem disponível o dia todo. A gente tem o péssimo hábito de fornecer quantidades restritas em momentos restritos do dia. Então, a grande maioria das pessoas alimenta os animais pela manhã e pela tarde. Se a gente oferecer pouca quantidade de forragem, vocês concordam comigo que vai chegar um momento nesse intervalo longo, que não vai ser de 12 horas, vai ser um intervalo de cerca de 8 horas e um intervalo de 16 horas, tá? Porque ninguém vai levantar meia-noite para tratar de cavalo, né? Nesse intervalo de fome, de extrema fome. Então, quando esse animal receber a próxima refeição, ele vai comer sofregamente. Ele vai comer muito rápido, ele vai ingerir principalmente o concentrado muito rápido. Tá? Isso favorece a compactação gástrica e isso favorece distúrbio de pH no cólon. Tá? A curva do pH ela é mantida ao redor aí de 6,8. Tá? Por quê? Em condições normais, o animal está ingerindo alimento cronicamente durante o dia, ok? Ele está ingerindo alimento cronicamente durante o dia, então o pH do cólon consegue ser mantido num patamar normal durante todo o tempo. Agora, quando o animal passa por restrição alimentar, o seu cólon se esvazia, certo? Ele se esvazia porque não tem conteúdo. Conteúdo esse que é substrato para os micro-organismos. Então, aquele pH que estava mantido aí no 6,8, ele vai alcalinizar. 7,2, 7,3. Quando ele ingerir alimento de novo, que eu tiver aquele aporte violento de alimento para dentro do colo, o pH que estava em 7,2, porque estava vazio, o cavalo está com fome, vai cair para 6,5, 6. Tá? Dependendo do que esse animal comer, em bovinos com acidose ruminal aguda, por exemplo, esse pH pode cair para 5. Tá? Então, essa oscilação de pH também favorece a ocorrência de cólica e, a posteriori, de laminite. Tá? Então, o número de refeições, ele não é tão importante se a quantidade de alimento oferecida for adequada. Se eu chegar lá de manhã, colocar uma cesta grande, com que esse cavalo vai conseguir passar o dia até chegar no próximo encontro. Ok? A transição de dieta também é importante. Tá? O que eu quero dizer com transição de dieta? Tá? A gente pegar um potro, estou fazendo uma ilustração corriqueira, tá? A gente pegar um potro que passou seus 6 meses de amamentação no campo, comendo capim, mamando e comendo uma raçãozinha junto com a mãe dele todo dia, tá? Pegar esse potro hoje, desmamar, tirar o leite, colocar ele dentro da baia, tá? Onde ele vai ter que comer muitas vezes feno e ração. Ele não conhece feno, ele não gosta daquilo, tá? O cavalo do campo, ele come feno depois que a fome bate. Tá? Esses intervalos de fome, nesses casos, principalmente na mudança dietética, na alteração de dieta, tá? Eles vão induzir também ulceração gástrica, tá? E isso vai predispor majoritariamente a cólica nesses pacientes, ok? Aqui é uma foto de um livro, tá? Mas o que eu quero mostrar nessa foto para vocês? A falha de mastigação, tá? Então a gente tem aqui os grãos de aveia todos inteiros, tá? Muitos grãos inteiros nas fezes.
e a presença de partículas muito grosseiras. Tá? Isso aqui, se a gente estiver alimentando os animais com uma forragem de boa qualidade, isso aqui só tem um significado, tá? O significado que a gente pode enxergar disso daqui é que esse animal tem alguma afecção dentária grave, ok? Quanto ao concentrado, gente, nós temos que observar primeiramente quanto à granulometria. Tá? O oferecimento de concentrados granulados para o cavalo, ele vai ter uma influência negativa em 2 pontos. Tá? Primeiro, como eu já falei, pela inalação desse particulado, tá? Que vai irritar a mucosa das vias aéreas do cavalo. Tá? E um segundo aspecto é que a ração farelada, ela é menos mastigada. Tá? Ela passa menos tempo na boca sendo mastigada. Tá? Se ela é menos mastigada, ela é menos insalivada, ou seja, ela recebe menos saliva. A saliva, ela tem um componente importantíssimo que é bicarbonato de sódio, que serve para tamponar o alimento dentro do estômago, principalmente. Tá? Para isso controla o padrão de fermentação dentro do estômago. Não que o estômago do cavalo seja uma câmara de fermentação, mas vai haver. Tá? A partir do momento que esse alimento for umedecido, eu tenho proliferação microbiana. Tá? Essa fermentação ela não deve acontecer dentro do estômago. Tá? E no caso do trânsito normal, tá? Esse alimento vai chegar no intestino delgado, sofrer uma ação microbiana no intestino delgado, no qual sofrer uma ação microbiana muito rápida, porque as partículas são muito pequenas, a superfície de contato com os micro-organismos é muito grande, então a fermentação é muito rápida, o pH cai muito rápido. Tá? Além do fato que esse alimento menos ensalivado, ou seja, mais seco dentro do estômago, ele tende à compactação. Ok? Então, sempre ração pelletizada. Tá? Sempre ração pelletizada. Ok? Por quê? O cavalo, por ela ser pelletizada, ele precisa mastigar mais, ele vai pegar menores quantidades por vez, menores bocados, tá? Vai mastigar mais, vai ensalivar mais esse alimento, ok? Vai ter maior efeito da amilase salivar nesse alimento, ok? Favorecendo que lá na frente, no estômago, eu vou ter uma menor chance de compactação e lá no delgado eu vou ter um padrão de fermentação mais adequado, ou seja, eu não vou ter tanto pico de pH, tanto pico de acidez, ok? A quantidade, gente, é óbvio que todo mundo gosta. Eu costumo falar para meus alunos de uma piadinha que tinha um cego e 2 homens sentados na porta de uma igreja. Passou um a cavalo, os caras falaram, ui, que égua bonita. E o cego falou, e gorda. Tá? E gorda. Os caras falaram, bom, mas você é cego, como é que você sabe que ela é gorda? Falou, tem coisa, e tem égua magra bonita? Não tem. Tá? Então a gente acha que só entupir o cavalo de ração vai ser suficiente para a gente engordar. Realmente, o cavalo vai engordar, só que a gente tem que estar consciente dos riscos. Tá? Então a gente sugere aí, para os animais de passeio, tá? Os animais que não estão submetidos a grandes demandas energéticas, uma suplementação aí de cerca de 0,5% por dia. Tá? Essa suplementação ela vai ser muito importante, principalmente na época da seca, tá? Quando a qualidade da forragem diminui, e esse animal precisa ter um aporte maior, extra forragem de energia e de proteína. Tá? Então, para o animal de passeio, tá? 1% por dia é até muito, 0,5%. Tá? Quando a gente fala de um cavalo de 400 quilos, ele comer 2 quilos por dia, tá? Ou menos até. Dependendo da qualidade de vida que a gente der para esse animal.
Éguas, animais em grande demanda energética, elas podem consumir até 2%. Tá? Obviamente, eu vou dar tudo isso de uma vez? Jamais. Se eu der 2% do peso vivo, 2% do peso vivo, de uma vez só, para um cavalo, eu vou matar ele com compactação gástrica. Ele vai comer, porque ração é gostoso. Tá? Mas eu vou matar esse cavalo por compactação gástrica. Então é muito importante que esse concentrado ele seja dividido em refeições. Tá? Em condições ideais, a gente deve fazer em 3 vezes por dia. Tá? De manhã, o primeiro horário, uma ao meio-dia e uma no final da tarde. Justamente para evitar essa oscilação grave do pH. Tá? O animal vem com uma curva de pH aí entre 6,8, vai comer um monte de ração de manhã, o pH vai baixar. Aí ele vai chegar no meio do dia, o intestino dele está esvaziando, o pH está se elevando, o intestino está alcalinizando. Quando for de tarde que ele for comer aquela outra meia dose grande de ração, o pH vai baixar muito de novo. Tá? Então, quando a gente oferece 3 refeições, as oscilações são diminuídas. Tá? A gente consegue controlar melhor o pH dentro do corpo. Tá? O farelo de arroz. Tá? O farelo de arroz ele não é indicado como fonte primária de energia dietética, porque o farelo de arroz ele é muito rico em gordura. Tá? E a gordura ela tem uma digestão, digamos, dificultosa, imprópria, tá? Dentro do rumen e do cólon, do rumen dos ruminantes e do cólon dos cavalos. Tá? Eles não têm aproveitamento, a gordura, eles não têm sistemas enzimáticos adequados para poder digerir essa gordura. Tá? Então essa gordura ela vai sobrar quando chegar lá no intestino delgado e no intestino grosso e servir apenas substrato para a fermentação bacteriana. Tá? O concentrado de bovino, gente, a gente não é indicado o uso de concentrado de outras espécies para aquela que não seja indicada. Tá? Primeiro, hoje, comumente a gente comprar em qualquer loja rações para gado de leite ou de gado de corte que tenham promotores de crescimento como a monenzina, como a lasalocida, tá? E os cavalos, eles são especialmente sensíveis à intoxicação por essas moléculas, tá? Portanto, a gente deve evitar a todo custo o consumo de concentrado de bovino pelos cavalos, tá? Principalmente pela monenzina, que é a molécula mais comum, ok? E a mineralização, eu não preciso falar o sal, gente, ele tem que ser oferecido à vontade para todos os cavalos 365 dias por ano, tá? O cavalo pode lamber sal de vaca? Não, tá? Não, porque a exigência nutricional, principalmente de fósforo, do bovino é muito superior à do cavalo, tá? E esse excesso de fósforo dietético ele vai produzir doenças musculoesqueléticas como a osteodistrofia fibrosa, a cara inchada, que eu tenho certeza que toda pessoa que anda a cavalo no Brasil já viu um cavalo com cara inchada, tá? Desde a osteocondrose nos animais em crescimento, enfim. O sal para equinos, o concentrado mineral para equinos é para equinos, tá? O de bovinos é para bovinos, ok? Aqui uma imagem de necrópsia, quando eu falei para vocês do cavalo que come uma grande quantidade de grãos de uma vez só, depois de longos períodos de jejum. Esse aqui é o estômago do cavalo fechado, ó, tá? Um estômago pequeno, tá? De um animal aí que deveria ter lá seus 300 quilos, tá? Compactado, a consistência desse estômago, vocês podem ver que ele está abaulado, tá? Por quê? Porque ele está repleto de conteúdo, a consistência dele é sólida. E quando a gente secciona, rebate
a parede gástrica, a gente consegue ver todo o conteúdo compactado, né? Ração farelada, ingerida muito rapidamente, com pouca insalivação, tá? E vai produzir essa compactação dentro do estômago, ok? A suplementação, gente. Eu já falei do cego, né? Da égua gorda, tá? Isso é algo que eu percebo muito aqui com a cultura da vaquejada, né? Todo mundo gosta do seu cavalo muito musculoso, tá? Eu escolhi a foto desse garanhão pente aqui pelo seu pescoço, tá? Pela marcação dos músculos no seu tórax, tá? Na sua garupa. Então, todo mundo quer um cavalo com massas musculares sobressalentes, com uma boa aparência, né? E então o pessoal gosta de abusar da suplementação com aveia, tá? Desses suplementos diversos que tem aminoácidos, sais minerais, vitaminas, etc. Tá? Só que vale lembrar que o nível de proteína da aveia, tá? Ele pode chegar a 13, 14%. Tá? E o cara que vai dar aveia para o cavalo, ele não vai dar uma xicrinha de aveia, ele vai entrar já com 2 quilos mais, tá? Esse aporte excessivo de proteína via aveia, via alfafa, via suplementação artificial, vai elevar desnecessariamente e substancialmente a proteína ingerida diariamente por esse animal. Tá? E isso, ao longo do prazo, isso eu estou falando ao longo do prazo, animais a partir dos 8 anos de idade, a ocorrência de colestase, tá? Que nada mais é do que a ocorrência dos cálculos biliares retidos nas vias biliares intrahepáticas. Tá? Agora eu preciso explicar outra coisa que eu não falei lá atrás para vocês. Tá? Todo mundo aqui já limpou um porco, já carneou uma vaca, tá? E a gente vê muito claramente a vesícula biliar junto ao fígado desses animais. Tá? Lembram-se que eu falei lá no começo que o cavalo evoluiu para ingerir alimento por cerca de 16 horas por dia? Tá? Nesse mesmo sentido, o cavalo também perdeu a vesícula biliar. Como a sua ingestão de alimento é crônica, ele não precisa reservar bile para despejar no intestino delgado no momento da refeição. Como ele está ingerindo alimento durante o dia todo, o fluxo de bile para o intestino delgado também é crônico. Tá? Esse excesso de proteína dietética, ele tende à formação de cálculos biliares. E esses cálculos biliares, por não haver a vesícula biliar, eles são muito pequenos, eles vão ficar retidos dentro das vias biliares intrahepáticas, os ductos biliares que estão dentro do fígado. Tá? E essa retenção é denominada como colestase, tá? E vai produzir dano hepático a longo prazo. A gente vai observar, o que a gente vai observar nos animais mais velhos é o emagrecimento, a despeito de tudo que a gente dá. Aí o cavalo está emagrecendo, a gente dá mais aveia, a gente dá mais ração, a gente compra aquelas garrafas caríssimas que tem por aí, entope o cavalo. Tá? E a gente só está piorando o quadro dele. Ok? Então a gente vai observar um animal com apetite irregular, eventualmente febre baixa, perda de peso e icterícia das mucosas. Para terminar essa fase da aveia e dos suplementos, tá? A demanda proteica de herbívoros ela é reduzida. Tá? Por quê? Porque o metabolismo energético dessas espécies ele não é vinculado à degradação de proteína para a produção de energia. Tá? Ele é vinculado à fermentação de carboidrato estrutural e de reserva para a formação de ácido graxo volátil, e esses ácidos graxos voláteis vão ser a base do metabolismo energético dessas espécies. Tá? Então, o fígado desses animais ele não é preparado, ele não está adaptado para metabolizar essa sobrecarga proteica. Ok? E a suplementação com milho. Tá? Milho é bom, o óleo de milho, o
o óleo de milho deixa o pelo dos cavalos mais sedoso, tá? Mais brilhante. Tá? Como eu já falei lá atrás, o consumo de grãos inteiros vai prejudicar o desgaste dentário, ok? E favorecer a ocorrência de cólicas, principalmente por enterolitíase, cólica obstrutiva, compactação, tá? E o milho também, pelo seu excesso de fósforo, vai favorecer a ocorrência de doenças como a osteostrofia fibrosa, cara inchada, tá? Principalmente nos animais em fase de desenvolvimento. Então, gente, resumindo, tá? Cavalo tem que, em condições ideais, cavalo tem que comer pasto. Se eu tenho que estabular meu cavalo, ele tem que comer forragem de boa qualidade, à vontade, tá? Eu tenho que chegar lá e ver feno, ver capim sobrando na cesta, eu tenho que ver capim caído na baia, pisado, tá? Porque tá sobrando. Agora, a partir do momento que eu chego, o cavalo tá revirando a cama para catar um grãozinho de ração, revirando a cama para pegar um fiapinho de feno, tá? Tá faltando. Tá faltando. Concentrado é suplementação, não é base de dieta, tá? Não é base de dieta. Então, cavalo em repouso, 0,5%, até menos por dia, tá? Cavalo em exercício, ego em lactação, pode chegar até 2, tá? Só que a gente tem que fracionar muito adequadamente esse concentrado durante o dia. Feno, chegou a estação do ano ruim, o feno tá ruim, tá? A gente deve submergir o feno em água, daí uns 5 a 10 minutos para que o fardo se encharque, tá? Com dois objetivos: amaciar o material, ok? E remover parcela importante dessa carga de esporos e poeira e alérgenos que estão depositados nesse feno. Certo, gente? Eu gostaria de agradecer a vocês. Essa é uma imagem do nosso centro cirúrgico em funcionamento. Tá aqui o contato do nosso hospital. Nosso atendimento é 24 horas, tá? Nós estamos com o serviço fechado por conta dessa situação atípica que a gente vem passando de epidemia, mas eu reforço que assim que a situação for retomada, nós estaremos atendendo 24 horas por dia, o que for necessário para vocês. Mais uma vez, muito obrigado.